fala sobre a perfeição. Ele começa nos dizendo que a perfeição absoluta pertence somente a Deus, nosso Criador. E ele nos dá uma ideia de como chegar à perfeição relativa. Porque se nós fôssemos superar o mestre, isso não existe. Então ele nos fala que a melhor maneira, a maneira certa de nós chegarmos a essa perfeição relativa é através da caridade. E a caridade, como nos fala no livro do Espírito, ela nos indica como indulgência, benevolência e perdão. E amar os inimigos talvez seja um expoente da caridade. Claro que ele nos dá, no capítulo 12, algumas receitas a respeito disso. Né? Não tem como mudar o teu coração para o teu inimigo. Tu vai respeitar ele, tu vai orar por ele, tu vai pedir por ele. Até o momento que aquela luta, aquele momento que a gente passou no passado, mesmo nessa discussão, ela acaba se animando e nós voltamos a ser amigos. No item 3, como leu a colega aqui, ele nos fala sobre o homem de bem. Eu acredito que o capítulo 17 seja o capítulo mais lindo do Evangelho do Salmo Subjetivo. Todos são bonitos, mas o capítulo 17 é o mais lindo. Ele fala do homem de bem, ele nos dá mais ou menos 22, 23 características desse homem de bem. E lá no final, ele nos dá uma receita que eu acho tão importante quanto essas 22, 23 características. Ele diz ainda assim: ó, isto não é a enumeração de todas as qualidades que distingue o homem de bem. Ainda assim, quem quer que se esforce para consegui-las estará a caminho oposto às outras. Quer dizer, ele nos dá uma chance de entender essas 22, 23 características, que na verdade nós, como seres imperfeitos, não conseguimos fazer tudo o que ele nos diz ali nessas características. E no item 4, que é especificamente o nosso trabalho, que é os bons espíritos, ele nos eu trouxe aqui esse material, tá? Esse material eu tirei da revista Letra Espírita, e o autor é o Rodrigo Fonseca. Eu achei muito interessante esse texto. E na montagem dessa palestra, eu coloquei algumas pessoas as quais eu acho que são bons espíritos. Essa é a minha opinião. Vocês podem divergir, não tem problema. Mas eu acredito que a maioria nós vamos concordar. E ele começa dizendo ao autor que nós somos abençoados por termos tido nessa encarnação a dádiva do contato com a doutrina espírita. E ele ainda continua dizendo que nós podemos empregar lá no nosso cotidiano, que nós estudamos, nós fazemos curso, nós trabalhamos na casa, nós temos uma série de obrigações,
motivar os outros. Nós não carregamos. Se você avança o sinal que bate no carro de outra pessoa, fica pensando, por que ele vem naquela velocidade? Tu não vai saber como foi colocar a pessoa o sinal. Vai colocar a culpa nele porque ele vinha dentro da lei. Aqui eu escolhi dezenas de vezes que eu falo quando na nossa casa. E aí ele diz assim: é aquele que traz o amor e a caridade como lemas, de norte de sua vida de maneira pura, sem o sentimento de fardo e obrigação. Quer dizer, eu não me sinto obrigado a fazer nada. Esse sentimento de caridade que a gente traz ela do fundo do nosso coração. E a caridade ela tem que ser praticada de forma que um dia tu faz essa questão, tu faz essa caridade sem sentir. Tu vai te tornando, se torna uma coisa incorporada a ti, e tu pratica sem necessidade de estar mostrando para ninguém, de ser uma obrigação, de ser um fardo. Caridade. A caridade deveria ser transmitida na papel. Aqui eu trouxe então de volta o nosso querido também espírita, Aqui. O bom espírita frequentemente questiona sobre sua própria conduta, se não está acreditando a si mesmo ou o próximo com algum comportamento inadequado. A gente tem que chegar a um momento em que essa capacidade durante a noite, antes de dormir, ficar estudando o que eu fiz bem, o que eu não fiz bem, o que eu posso melhorar, de que forma eu posso ajudar as pessoas, de que forma eu posso me reformar e ser uma pessoa melhor. Se não violou alguma lei divina em suas relações interpessoais, também é Santo Agostinho que nos traz isso, que cada como bom para nós que somos o bom de Deus. Busca constantemente a expansão de sua consciência através do estudo contínuo. Já falamos sobre isso. A gente entra no espiritismo e começa a estudar na casa, a gente começa a estudar lá, primeiro livro que é primeiro de estudar qualquer coisa. Eu não lembro agora o nome do livro. Eu fui para cá, já trabalhava numa entidade, 12, 13 anos para cá, e continuei estudando, aprendi até as aulas da academia do nosso amigo. Como vai ser isso? Aqui eu trouxe a Ivone Amaral, ela é uma pessoa que toda a sua vida trabalhou com suicidas e nós temos um trabalho muito interessante na casa, quem não conhece, dessa segunda da tarde, que é o ABD, e pode se encaminhar através do movimento familiar, que eu digo isso de carreira, que eu já fiz, porque todos nós deveríamos fazer pelo menos uma vez na vida, ou uma vez no ano, aqueles que frequentam o espírito. O bom espírita sabe que ele não é feito de aço, por isso, certamente, às vezes, se isola e chora. Gente, isso aqui é muito interessante. Como a gente é praticante da doutrina do espírito, as pessoas têm uma ideia de que a gente é santificado. Olha, aquele café do espírito, ele começa a santificado, é um santo. E não é. Já começa que nós estamos dentro da doutrina do espírito, sendo grandes devedores. Se nos falar médio, maiores devedores ainda. Então, a gente tem que deixar claro para essas pessoas que nós somos também seres em evolução e imperfeitos.
Então, o dia de amanhã, com certeza, será melhor que o de hoje. E se o de amanhã não for melhor, for igual, hoje eu tenho que agradecer ao céu, porque eu também passei o de hoje, ou estou passando o de hoje. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência, tenha isso na nossa vida. Deus jamais nos esquece. Ele sempre vai estar ao nosso lado. Sempre. Pode demorar? Pode não ser como a gente queria? Normalmente é. Porque a gente tem a tendência de querer as coisas agora, imediatamente. Mas eu preciso que Deus me dê uma casa. Não, Deus não vai te dar uma casa. Ele não dá nada. Agora ele pode te arrumar mais um emprego. Ele pode te dar uma série de sugestões para tu conseguir comprar essa casa, ou para tu melhorar essa vida, ou para tu seres alguém mais influente. Jamais esquecendo daqueles nossos irmãos que estão em vontade, tanto no caminho, na evolução, quanto no caminho material. Eu acho que essa é uma coisa que a gente deve se preocupar bastante, essa coisa de chorar. É comum a gente entrar em depressão, é comum a gente achar assim, que coisa, eu quero, e nada para mim dá certo. Esse dia eu fiquei pensando assim, por que essas coisas acontecem comigo? E aí eu também me peguei pensando assim, tu sabe por quê? Sabe aquele novidinho da gente assim, tu sabe? Lembra quando você sentou com a gente lá no maior, no dia que a gente conversou e te disse, olha isso, olha aquilo, não, mas eu quero mais aquilo, mas é que eu não consigo nem dar conta das tarefas que eu trouxe para fazer. Eu queria mais. Então eu não tenho que reclamar para ele de forma alguma a minha vida. Eu não tenho que dizer para ele, Deus, porque eu tenho que dizer para ele, Deus, obrigado quando as coisas não estão boas. Porque elas são ensinamentos, elas são um caminho. E eu trouxe aqui, nessa tela, o Paulo Teixeira, que eu também sou um fã do Paulo Teixeira. Eu gosto muito do Paulo Teixeira. Tem um vídeo do Paulo Teixeira que eu sempre vejo na televisão, no Facebook. Quando eu trabalhava na casa, eu tinha uma colega que a gente, às vezes, passava um pouco do limite. Quando a gente terminava o trabalho no mundo, aquelas coisas, a gente estava falando coisinhas daquele espírito que veio, coisas que não se deve fazer, com certeza. E um dia, eu olhando na internet, eu vi um vídeo dele falando assim, as irmãs, a palavra dele, chegam no centro espírita, antes do trabalho, antes de começar o trabalho, e ficam de tititi para lá e para cá, e de tititi tem que levar as crianças na escola, e o fulano fez isso, e o fulano fez aquilo. No momento que a gente entra dentro de uma casa espírita, não é a tua que está ali, o silêncio é prece. A gente tem que ficar aqui em inteira disposição, principalmente nesse trabalho. Esse tititi para lá e para cá, não atrapalha, porque muitas pessoas vêm com seus problemas, sendo
todo mundo diz assim, ah, o vai ser maravilhoso. Todo mundo imagina que vai estar lá junto daqueles outros anos que eu estava minha. Apenas, tudo quer dizer o seguinte, tudo que ele te preparar para esse futuro. E esse preparo começa agora, aqui, hoje, nesse minuto. Aqui que nós precisamos nos educar e entender as nossas ações para praticar o bem, para poder lá adiante nós colher os frutos. Ou ainda nessa mesma encarnação. Porque é muito interessante, é muito importante que a gente entenda as coisas espirituais. Porque essas coisas espirituais, esses estudos que a gente tem, esse aprendizado que a gente tem, a gente guarda e conserva. É a malinha que a gente leva quando a gente vai embora daqui. A minha casa, o meu carro, o A, o B, o C, o meu dinheiro, o meu não sei o quê, isso não é meu. Nada é meu. Eu posso estar na posse, mas eu não tenho propriedade. Esses bens, essa cadeira que eles têm aqui, esse aparelho, todas essas coisas aqui são de Deus. Ele nos dá essas ferramentas que ele nos dá para facilitar a existência da nossa vida. O que eu levo, eu não aplico. É o meu crescimento, é a minha evolução. Aquilo fica aqui, certo? Agora, antes da gente dar o trabalho, o pessoal estava falando sobre falecimento, enterro, enfim, essas coisas. E aí a irmã falou, não, gente, não sabe, frente, é o que sobra, infelizmente é o que sobra. A gente não leva nada, a não ser o divino. Aqui eu escolhi o Leão Benito, na obra da morte, e o contemporâneo do Allan Kardec, nosso querido Allan Kardec. O bom espírita está sempre pensando e cultivando o sentimento de caridade, de valer o bem, sempre pela natural. Nós já falamos de caridade mais atrás, mas é muito interessante essa coisa de nada em troca. Que a maioria de nós, a maioria das pessoas, quando faz alguma coisa para alguém, fica esperando a volta. Ou quando necessitado, diz assim, ah, eu te lembro aquela vez, eu te ajudei, eu fiz isso contigo. Se tu está ajudando uma pessoa, é porque tu quer, não tem que cobrar nada dela de volta. Mas é porque todos nós somos diferentes. Tu não fez nada mais do que deveria fazer. Empregar a tua caridade, pelo amor por Fernando Pessoa. Quando você está falando do ambiente religioso e familiar, não hesita em estender a mão que quer te ajudar. A caridade para o bom espírita é imensa alegria para o seu coração. Essa é uma coisa que Deus está fora, não é de fora. É que eu expresso com amor, com gratidão, porque o próximo, sinceramente, ajudar qualquer pessoa. Às vezes um conselho, às vezes a gente conversar com a pessoa, dar um abraço, é muito maior do que a beneficência. A gente entregar uma cesta básica. Porque aquela pessoa que recebe aquela cesta básica, ela também tem a sua família, ela também tem os seus sentimentos. Ela sabe o quanto é importante aquilo, mas quando dói, ela não poder produzir aquele elemento. Numa capacidade qualquer, aquilo que o aluno, né, acho que todos conhecem também, vai bastante evidência agora. Ainda sobre caridade e amor ao próximo, o bom espírito não faz distinção de raça, classe social, crença, ideologia política, tipo de futebol, demais categorias. Então não nos interessa se o cidadão é evangélico, se ele gosta de fazer o jantar,
pois compreende que cada um tem direito de ter suas convicções. Aquilo que você escolheu do Isabel, ninguém sabia, ela aconteceu agora, porque eu já achei que era assim, com 100 anos de idade, meu Deus. E ela deve ter ganhado uma prorrogação dos 11 filhos, né? Toda a caridade que ela fez, né, para a gente, enquanto ela aqui estava. O bom espírita busca ser humilde, tal como Jesus era. O Jesus ele tinha uma única emocionalidade aberta, batida, que ele andava para cá. E a gente acha que tem isso, tem aquilo, e Jesus pegou a própria cabeça. Essa é uma visão a ser colocada em prática dentro e fora do centro espírita. E não é do feitio do bom espírito ser soberbo. Aliás, a soberba do orgulho. Então, que seja um dos maiores elementos de qualquer sociedade, onde as pessoas às vezes acham que recebem os melhores conselhos dos irmãos, que isso, que aquilo, que aquele outro, que eu sou presidente, que eu sou líder. Tem um livro muito bom de Paulo, a senhora do Carol chegou lá, eu quero ajudar de volta a pessoa do espírito. Eu quero lá só dar uma riquinha, não, é um pouquinho. Eu passei toda a minha vida na terra, dentro do centro espírita. Por que eu não estava lendo aqui agora? Eu vejo essa pessoa passou a vida inteira dentro do centro espírita, não entendeu nada. Não sabe o que eu não sabendo que o na verdade, pode ser apenas onde o médium é testado. A gente fala isso. Aqui eu trouxe então o Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Esse cidadão que eu pesquisar sobre ele, porque eu vejo falar, mas ninguém fala muito interessante desse momento e momento. Forte, muito forte. Diz o texto que eu li. E ele parava no espelho e dizia assim: eu sou o Tarzan, sabe? Porque ele demonstra força, né? Eu sou o Tarzan, sou muito forte e tal. E ele teve outras religiões antes de vir para o espírito. Em determinado tempo, ele numa palestra, o palestrante disse assim: eu tenho um recado para dar aqui para o Tarzan. E o recado é o seguinte: olha, você tome conta, tome cuidado com a sua floresta, com a sua selva, e se segure no cipó da salvação. Olha que coisa mais linda a história aqui. E ele fazia as palestras deitado dentro da vida. Tem outra história, nessa mesma vez que eu li, do Chico com ele. O Chico foi visitar ele e ele disse: olha, Chico, você toda vez vem para visitar uma pessoa, você já como é que está? E ele disse assim: embaixo, estou esperando o médico me trazer um atestado. Eu morri. Aí eu disse: não, por quê? Porque meu coração, está por um fio.